Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você, desde já, a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira, a presença do Dr. Clemente no programa. Nós temos aqui uma oportunidade de esclarecer e também tirar dúvidas sobre a saúde pública de uma maneira geral. E isso eu agradeço muito ao Dr. Clemente, que vem ao programa falar com os nossos telespectadores. Clemente, boa tarde, obrigado por vir ao programa. E essa coisa que tomou conta da mídia internacional, que a respeito dessa superbactéria que me parece já está saindo da Europa e que foi denominada Escherichia coli. Eu acho que é uma atenção redobrada que nós devemos ter, porque cada vez mais eu percebo que as bactérias ficam mais fortes e mais resistentes. Boa tarde, Clemente, obrigado pela presença. Obrigado, Augusto, boa tarde ao nosso telespectador. Isso é uma realidade, né? Várias bactérias que até então têm uma patogenicidade, ou seja, uma certa toxicidade relativamente baixa ao longo do tempo, pelo uso de antibióticos, pelas mutações que vão ocorrendo ao longo do tempo, elas se tornam mais agressivas, como é o caso que você citou da Escherichia coli, que na verdade ela existe no intestino de animais e do ser humano. Essa bactéria, a Escherichia coli, ela não te causa dano nenhum, ela existe no seu intestino, existe no meu, existe nos animais. Não tem nada a ver com aquela bactéria que você tem no estômago não, Helicobacter. Qual é a... Não, o Helicobacter... Da gastrite? Não tem nada a ver? Não. O Helicobacter realmente é um germe patogênico. Ele provoca gastrite, provoca úlcera, tal. Esse não. Ele existe lá e numa convivência pacífica com o seu organismo, não te causa dano nenhum, né? Agora, essa forma que foi descoberta é a própria Escherichia, mas com uma toxicidade muito alta. Então ela provoca diarreia, provoca vômitos, febre, né? Além de uma coisa muito grave, que é uma síndrome chamada hemolítico urêmica. Que leva a uma insuficiência renal. O rim paralisa os rins. Então, esses caras morrem. A morte, normalmente, não é apenas pela diarreia, pelo vômito, que também pode causar morte, claro. A pessoa desidrata e pode morrer. Ela morre da desidratação. Ela pode morrer. Mas muitos dos que estão morrendo, na verdade, não é pela diarreia nem pelo vômito, e sim por essa síndrome hemolítico urêmica. Clemente, eu não sei se você vai me permitir, mas só para a gente poder até dar um direcionamento para o telespectador, qual é a diferença de bactéria e de vírus? Eu complico muito fazendo essa pergunta? Não, são bichinhos diferentes, vamos dizer, para falar uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem. São germes diferentes. Você tem bactérias, bacilo, tuberculose, por exemplo. É um bacilo. É um bacilo. Então você tem bactérias e você tem os vírus, né? São classes distintas, são, vamos dizer, germes diferentes. Mas porque nós temos algumas doenças que são por vírus, outras por bacilos e agora algumas por bactérias. Por bactérias. Então, e tem outros tipos de infecção. Você tem, por exemplo, as pessoas que têm vermes, né? Sim, eu lembro, isso era comum as pessoas terem então vermes. Você tem a giardia, será que hoje ainda tem gente com vermes? Ainda tem. Então, desculpa a pergunta idiota do apresentador. Não, mas acho que foi legal. Mas eu nunca me lembro, antigamente, há 20, 30 anos atrás, era comum a criança ter verme, né? É lógico que em alguns rincões aí de miséria, isso ainda deve acontecer. Ainda tem, né? E aqueles vários tipos. Então, também são germes diferentes, né? Agora, a Escherichia, como eu falei, então, ela se tornou, nesse caso, de alta toxicidade, daí esses problemas de mortes que está havendo aí, que já escapou da Alemanha, né?
Já tem casos. Acho que na Europa já outros países já foram detectados. Outros países, Dinamarca, por exemplo, e Estados Unidos agora, que está mais distante. Então, e o grande problema, Augusto, é que não se sabe a origem. Quer dizer, os alemães, apesar de toda a ciência desenvolvida... Controle, né? Um controle rigoroso, são organizados, tudo, estão tendo dificuldade, porque, você se lembra... Primeiro foi o pepino. Estão mudando os hábitos alimentares, né? Estão mudando? Sim, porque primeiro, como você estava dizendo, eu te interrompi, primeiro o pepino, depois passou para o broto do feijão e depois para o tomate. Quer dizer, o alemão começa a ter preocupação nas saladas, né? Pelo menos. Eu vi uma reportagem dizendo que houve uma queda de 80% no consumo de... hortaliças e legumes, verduras de uma forma em geral, no país, 80% de queda. Né? Porque a orientação inicial era o quê? Não coma nada que não seja cozido. Ou seja, vegetais cru. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso acabou até criando um problema diplomático com a Espanha, porque a Espanha exportava pepino para a Europa e para a Alemanha. Puseram a culpa nos pepinos espanhóis. Pepinos espanhóis. Aí depois descobriram que podia ser uma plantação no interior da Alemanha. Na realidade, ninguém sabe nada. Ainda não. Estão chutando. Ainda não. Tudo é chute, são suposições, mas nenhuma concretizada ainda assim, de forma definitiva. Não, é esse problema. E aí que está também o grande problema do controle. Porque se eles descobrissem da onde veio exatamente, pela organização que existe na Alemanha... Ele saberia detectar, faz um bloqueio, né? E hoje eles realmente estão perdidos. Clemente, eu queria voltar nesse assunto daqui a pouco, mas um tema que chamou a atenção, até o nosso câmera, o Fabinho, ficou preocupado, uma coisa que particularmente para alguns foi um assunto até cômico, né? Mas para o Fábio não dormiu, quase 3 dias sem dormir. Nós tivemos um capítulo da novela Insensato Coração, aonde a menina, uma moça lá, que é a Fernanda Paes Leme, a atriz Fernanda Paes Leme, ela diz que está grávida, ela afirma lá que estava grávida do filho do Antônio Fagundes, que agora o Heriberto Leão, que faz um papel lá, eu não lembro o nome do personagem, né? E ela faz 2 testes de DNA, porque ele não lembra de ter transado, mantido relação sexual com a menina. E faz 2 testes de DNA, nos 2 testes dá aquele é o pai, e o cara, mas como é que foi? Eu tive um amigo, isso eu vou contar um episódio há 30 anos atrás. Eu tive um amigo, adolescente, que engravidou a namorada, e até, não sei se até hoje, mas até 10 anos atrás ele jurava de pé junto que não tinha feito coito, não é? Tinha só brincado, e a menina ficou grávida. E na novela Insensato Coração, ficou essa dúvida, né? Como é que podia ser? E aí, no enredo da novela, diz que o irmão do Heriberto Leão, Gabriel Nunes, pegou uma camisinha com esperma do Heriberto, do personagem, e a menina teria injetado dentro dela, de alguma maneira, esse esperma e teria ficado grávida. E aí conta lá que o espermatozoide dura não sei quantos dias. O que é mito e o que é realidade, Clemente? Até para o Fabinho ficar tranquilo, porque ele está desesperado, 3 dias que ele não dorme. Ele diz que ele brinca, mas não chega no finalmente. Ele achava que não engravidava. Agora nós temos essa preocupação. Augusto, foi um tema muito interessante. Me fez lembrar um monte de coisas realmente que eu já vivi com isso aí. Hoje você praticamente não tem. Você não tem mais virgem, existe uma escassez. O número de mulheres virgem numa faixa aí de 25 anos de idade é muito pequeno. É verdade. Não é? Quer dizer, ou seja, as pessoas hoje, elas se relacionam de uma forma íntima com mais responsabilidade, independentemente da gente criticar que mais cedo, né? Mais cedo e tal. Mas assim, como você falou, há 30 anos atrás, que foi mais ou menos a época que eu comecei a fazer ultrassonografia aqui, eu peguei, não vou dizer que são vários casos, mas não foram tão poucos casos de mulheres virgens grávidas. Mulher virgem grávida. Grávida. Ou seja, o cara tinha brincado mesmo, como a gente fala. Não, deu uma brincadinha. Quer dizer, ele não fez a penetração. Mas na hora da ejaculação, se cai lá dentro, não precisa necessariamente fazer a penetração.
Claro que com a penetração a probabilidade é maior, você facilita, você joga. Aí tem a ver com a mulher ser mais... tem uma expressão, agora está me fugindo, mais fértil. Isso tem a ver o momento da mulher? Também, mas não só. Não né? só. Porque o espermatozoide, se você coloca ele no microscópio, o bichinho ele fica louco. Ele não para. Mas ele dura tanto tempo assim fora? Ele dura, assim, as estatísticas são variáveis, mas ele dura pelo menos 48 horas. Alguns falam em até 72 horas. Então, pelo menos 48 horas? Pelo menos 48 ele dura. Então, ele vai durar. Ele vai durar de 2 a 3 dias. Então a história tem lógica. Não, tem lógica. E não é paciente assim, não, falou. Eu peguei. Mulher virgem grávida. Ô Clemente, como é que explica isso? Não consegue, né? Não. É difícil. O cara fica ali. Espírito Santo? Não, o cara fica ali brincando e ejacula lá. Ejacula, tem um orifício ali, evidentemente vaginal, joga o espermatozoide lá para dentro. O espermatozoide vai embora. Vai embora. Eu costumo dizer assim, o maior sonho do espermatozoide é engravidar uma mulher. Então é o seguinte, ele sobe mesmo. Tanto é verdade que existe um mito que a gravidez acontece no útero. Na verdade, a gravidez não acontece no útero. Assim, a mulher não engravida no útero, ela engravida na trompa. E por que isso? Exatamente pela diferença de velocidade do óvulo e do espermatozoide. O espermatozoide é tão rápido, é tão veloz, que mesmo que a mulher tenha ovulado, o óvulo vai vir, vamos dizer, ele vai ter um caminho em direção à trompa. Só que ele é lento. Ele dura mais, ele é mais resistente do que o espermatozoide. Porém, ele é mais lento na movimentação dele. Então, ele começa a vir, aí na ponta da trompa tem parece uma mãozinha, se chama fímbria. Essa fímbria pega o óvulo e começa a puxar para dentro da trompa. E ele vai. O espermatozoide é tão rápido que ele vai encontrar o óvulo... Está dizendo, ele vem até aqui em cima? Vem até na porção distal da trompa. De tão rápido que ele é. O óvulo anda um pedacinho assim. Ele anda um pedaço gigante pela rapidez com que ele tem esse acesso. Aí ele sobe e encontra o óvulo na porção distal da trompa. Aí ele se junta, forma a célula-ovo, que já é, na verdade, um bebê. E aí, esse ovo formado, que na verdade já corresponde a um bebê, ele começa a migrar em direção ao útero. E aí para nidar. Aí sim ele vai... a gestação. Aí ele vai nidar, quer dizer, colar lá no útero e ficar lá para ser gerado ali, vamos dizer, ou ficar fixo naquela região. Se ele desprende, vai ser um aborto. Inclusive, isso é um dos motivos por que tem gravidez tubária? Não dá para entender porque é tubária. Não, dá para entender. Como a gravidez acontece na porção distal da trompa, existe um tempo aí de 5 a 7 dias para esse ovo migrar para o útero. Ele acaba ficando no meio do caminho? Se ele demorar um pouquinho mais que isso, ele fica muito grande. Como a trompa é muito fininha, ele fica grande e ele enrosca. Não vai nem para frente, nem para trás. Isso traz riscos à mulher? Isso traz risco, porque a trompa vai romper, vai ter uma hemorragia e a mulher pode morrer pela hemorragia ocasionada por essa ruptura da trompa. Então isso é a gravidez tubária. Então ela acontece porque demorou muito. Agora, Clemente, a mulher virgem, ela tem o ímen intacto. Na hora que ela ficou grávida, na hora da gestação, na hora dela dar à luz, isso pode atrapalhar? Não atrapalha nada. O ímen, na verdade, ele é muito elástico, né? Tanto é que tem mulheres que a gente chama de... Tem mulheres que têm um ímen chamado ímen complacente, que é um ímen... É como se ela fosse virgem, eternamente virgem. Ele, vamos dizer, na hora que faz a penetração, ele alarga e depois volta como se fosse um ímen normal. Então, tem algumas mulheres que têm isso aí. A maioria... Então, na hora de dar a luz, não altera em nada? Não altera. Pela elasticidade. Assim como a vagina. A gente pensa que